infelizmente nem tudo é animação. Mais um incêndio no estado. Dessa vez aconteceu em Lavras do Sul, na região central. As chamas destruíram quase todo o telhado e o segundo andar de um prédio. Nesse local aí, funcionava a rodoviária, gente, e vários serviços da prefeitura, inclusive uma farmácia municipal. Graças às ações rápidas dos servidores e da comunidade, nenhum medicamento foi perdido. Apesar das labaredas vistas de vários pontos da cidade, porque a gente vê que são labaredas altas, né? Ninguém ficou ferido. Servidores da prefeitura utilizaram um caminhão-tanque para combater as chamas até a chegada dos bombeiros. A causa do incêndio ainda não foi identificada, mas apavorante, né? E quantos incêndios, meu Deus do céu. Na última semana nós noticiamos incêndios pelo estado todos os dias, alguns deles com vítimas fatais. Por isso, além da prevenção, é importante saber como proceder em caso de incêndio, né? Quando e como combater e como se retirar de maneira segura também de um local em chamas. Por isso que a Aline Schneider está no Corpo de Bombeiros para nos trazer essas informações que são valiosas, né, Aline? Bom dia novamente. Total, Regina. E olha, e muda a conduta dependendo se é uma edificação simples ou coletiva. E eu me lembro agora daquele prédio que pegou fogo ali na Avenida Mauá, no final de dezembro. Lembram disso, gente? Não me lembro se foi no segundo, quinto andar. Eu sei que era uma edificação mais antiga e entrevistei, inclusive, alguns moradores que tentaram escapar pelas escadas, não seguiram descendo porque se depararam com a quantidade de fumaça, que era muito intensa, e ficaram com medo de perderem a vida por conta dessa fumaça que era tão densa. Para vocês terem ideia, no ano passado, aliás, em 2024, foram mais de 18.700 ocorrências, de acordo com o Corpo de Bombeiros. No ano passado, mais de 22.600 ocorrências. Por isso, o tenente do Corpo de Bombeiros, Wagner Silveira, está aqui com a gente para nos trazer essas informações, e ele já começa nos dando uma dica bem importante. Na hora que a fumaça se instalou, procurar uma parede. Bom dia, Aline. Boa tarde, né? Aline e aqueles que nos acompanham, a Regina no estúdio, né? Então, existem dois comportamentos básicos. Ou a pessoa ataca ou ela foge. Se ela tem habilidades, treinamento para controlar o princípio de incêndio, ela deve investir contra essa emergência. Mas se ela não se sente segura ou se o incêndio cresceu demais, ela deve fugir. A orientação para sair de uma edificação com fumaça oriunda do incêndio é se comportar como um camundongo, como um rato. Um ratinho, quando andava dentro de casa, ele caminha, ele se desloca perto da parede e abaixado. Por duas questões. O ar mais limpo que nós vamos ter no princípio de incêndio será nas partes inferiores, porque a fumaça é mais quente, ela sobe. E a parede é para que a pessoa não perca a orientação. Se ela escolher uma parede, seja qual lado, certamente ela chegará em uma porta. Então, dessa forma, é mais seguro. O senhor comentava antes que a fumaça provoca mais mortes do que a própria chama em si. Sim, a fumaça é mais letal. Nós sabemos, como bombeiros, que a fumaça é mais letal do que a própria chama. Porque a pessoa tende a fugir da chama e a chama ela é mais localizada. A fumaça, ela tem, dentro de uma edificação, ela tende a ocupar toda a edificação, nesse sentido que ela causa toxicidade, né, e asfixia e leva as pessoas à morte. No caso de inalar fumaça, em quanto tempo a pessoa já fica desorientada? Quais são os sinais de que aquilo ali ela está desfalecendo? O ideal é que, nós não vamos falar em tempo, o ideal é que a pessoa não se exponha à fumaça, né? Então, diante de um princípio de incêndio, em que ela pode usar o extintor, teoricamente a fumaça ainda não tomou conta do ambiente. Mas a partir do momento que ela perde a capacidade de respirar normalmente e ela tem os olhos irritados, é o momento de sair da edificação. Aline, no caso de procurar a parede é justamente por isso. Porque chega um momento, Regina, que a pessoa pode ficar tão desorientada que ela precisa, então, ir tateando pela parede, caso ela não consiga mais abrir os olhos por conta da fumaça excessiva, e a parede vai auxiliar ela e em algum momento ela vai achar uma porta, né? Sim, esse é um comportamento que já salvou muita gente. Nós temos casos de pessoas que usaram essa técnica e conseguiram sair da edificação. E aí um pano úmido na boca e nos olhos também pode facilitar num momento como esse, que a pessoa
pessoa está Era. nesse deslocamento de fuga, Regina. Era Tem isso uma mesmo que eu pergunta. ia perguntar, Aline. Se procedia essa informação, porque a gente sempre vê, até nos filmes a gente vê as pessoas com uma camiseta, né, um pano úmido em torno do nariz, se essa realmente é a melhor saída, né? A questão do pano úmido realmente procede. Então, o Corpo de Bombeiros salienta que existem 3 classes de princípio de incêndio, que são os combustíveis sólidos, como espumas, tecido, madeira, os líquidos inflamáveis, como gasolina, panelas quando pegam fogo, álcool, e os materiais energizados. Usar um pano úmido é a melhor técnica quando nós estamos diante de um líquido inflamável pegando fogo. Mas e no caso de colocar na boca? Colocar na boca. Essa é uma recomendação que não tem amparo técnico. Muitas pessoas utilizaram e é bom que o pano úmido pode resfriar um pouco o ar que a gente está inalando, mas ele pode também gerar uma falsa sensação de segurança. Então, por exemplo, nunca se entra no incêndio. Algumas pessoas colocam um pano úmido e entram no incêndio. Não, isso não é técnico e não é recomendado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Mas ele trazia, o tenente, uma outra informação importante, que é um incêndio muito comum de acontecer na cozinha, uma frigideira que pegou fogo. Tá ali o negócio incendiando na tua frente. Eu já perguntei para ele, vou tocar na pia e ligar a torneira. É o nosso instinto, né? Claro errado, que não. Porque Errado. pode, numa situação como essa, errado, gente, não Errado. façam isso. O que acontece numa situação assim, tenente? Jogar água num líquido inflamável, ele tende a agravar o incêndio e promover queimaduras, porque a água, por exemplo, numa frigideira, como tu citou, ela vai expandir, vai ampliar o incêndio. Então, o ideal é que o incêndio seja abafado. Então, se desliga o fogão ou se afasta da chama o líquido inflamável e depois se abafa, especialmente usando a própria tampa da panela. Mas às vezes o recipiente, como uma frigideira grande que não tem uma tampa, é possível usar um pano úmido, não um pano encharcado. Então se molha o pano na torneira, torce bem para que não tenha respingos e se abafa o incêndio com esse pano. Regina, mais uma pergunta aí do estúdio, eu Sim. tenho várias aqui também. Eu também. Agora é o seguinte, já que está se falando de cozinha, se fala muito da panela de pressão, né? Explodir, enfim. E também, muitos casos, com a air fryer atualmente. Então, que cuidados a gente tem que ter especificamente com esses 2 tipos de panelas? Com a air fryer eu nunca vi, mas com a panela de Muito. pressão, uma vez presenciei a minha mãe explodindo a tal da Que panela horror. em casa. Nunca mais usei panela de pressão na vida. Morro de medo. Agora, com a air fryer, que daí a gente está tendo a questão da eletricidade também. Então, esse é um outro exemplo de um incêndio especial que são os materiais energizados. No material energizado também não pode usar água. Então, mesmo que a pessoa tenha um extintor de água, não pode usar. No entanto, se a pessoa conseguir desligar a corrente elétrica, seja desligando o disjuntor ou tirando da tomada, ele se torna um combustível sólido. Aí, só nesse caso pode usar a água, desde que também não tenha gordura, né, líquido inflamável na air fryer. E aí, nessa hora, tá o bicho pegando ali, qual é o extintor que eu vou usar? Na dúvida, o tenente recomenda um extintor mais apropriado para ter dentro de casa, que é O extintor ABC é o mais adequado, porque ele atende a todas as classes de incêndio, sólidos, líquidos e elétricos, e a pessoa não tem a preocupação de escolher o extintor adequado. Porque se ela usar o extintor errado, Regina e todo mundo que nos acompanha, isso pode agravar ainda mais a situação. Ou seja, tá pegando fogo a air fryer, tocou um extintor com água, Pode agravar o incêndio e até gerar algum acidente elétrico. outra questão muito importante, eu que moro num prédio. A gente sabe que no prédio existe a porta corta-fogo. Mas nesses dias de calor intenso, aquela parte comum do corredor entre os apartamentos acaba ficando super abafada. Aí os vizinhos, para ventilar, deixam a porta corta-fogo aberta. Mas o problema é se acontece algum sinistro, essa porta corta-fogo não vai cortar fogo nenhum. Pois então, quase todas as edificações elas têm que atender normas de segurança contra incêndio. E isso implica em instalação de sistemas de segurança contra incêndio. As rotas de saída são um dos sistemas. Então, por exemplo, a edificação fez um investimento muito grande, né, colocar essa porta corta-fogo que não é barata, mas tem um comportamento do morador, que é o funcionamento do sistema. Então, as portas corta-fogo foram feitas para estarem fechadas.
Tenente Wagner Silveira, muito obrigada pelas suas informações e esclarecimentos ao vivo aqui no SBT. Espero que tenha ajudado vocês aí também que estão em casa. Para mim foi super esclarecedor, Regina. É verdade, para mim também. E eu ia até dizer aí uma dica que eu já li sobre essa história da Air Fryer, muitos casos, né? E diz que principalmente a gente não pode deixar a Air Fryer encostada na parede. Tu tem que cuidar isso, né? A distância que ela tá da parede, justamente para não ter problema. Eu só imagino. Não deixar a air fryer encostada na parede, né? Eu deixo a minha air fryer de frente para a janela, nem sei se isso é recomendado. Então, a ventilação é um ponto favorável e qualquer fonte de calor que a gente tenha, eletrodoméstico, enfim, o ideal é que ele seja depositado numa coisa que seja cerâmico, que não seja um combustível, como madeira, ou perto de tecidos, como um pano, alguma coisa assim, ou de outro equipamento eletrônico, como a geladeira. Então, quanto mais isolado a fonte de calor estiver de combustíveis sólidos ou outros combustíveis, é o ideal. E se certificar que a tomada também suporta, porque não é qualquer tomada que recebe toda a potência, né? Então, os equipamentos elétricos, eles são totalmente necessários, só que eles têm normas técnicas que devem ser atendidos pelo usuário, né? Então, cada equipamento tem no seu manual ali como que é a utilização correta. E as instalações das edificações, elas devem ser dimensionadas de forma a suportar cada um dos equipamentos. Tenente, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Regina, volto contigo aí no estúdio. Valeu, obrigada aí pelas explicações, né, e pelas dicas valiosas. Agora uma notícia muito triste.